Só mais um minutinho para a questão aqui da transmissão. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes, também aqueles que irão nos acompanhar pela transmissão. Sejam todos bem-vindos e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós já iremos entrar, digamos, propriamente na parte do credo, que é a primeira parte, digamos assim, do nosso catecismo. Vamos ficar de pé, tá bom? Vamos só pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que nos possa conduzir nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Descei, divina luz, a nós descei, nossas almas acender. Em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai de tua luz um raio, de tua luz um raio. Vinde, Pai dos pobres. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações, a nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz,
amor de Jesus, o amor de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Bem, hoje nós fizemos, na semana passada, no sábado passado, uma primeira introdução geral, digamos assim, né, sobre o que seria o nosso curso, sobre o catecismo da Igreja Católica, qual era a sua estrutura. Falamos alguns itens, assim, digamos, alguns temas por alto, né, apenas para se familiarizando um pouco. Mas hoje nós já iremos entrar no estudo do catecismo de forma mais sistemática, ou seja, cada parte, uma depois da outra, de forma mais organizada, tá bom? Para quem tem um catecismo, quem está com o catecismo em mãos, nós iremos fazer a primeira parte, que iremos começar mais propriamente no número 184, em página, é a página 58, né? Por uns dias eu vou ficar dizendo ainda as páginas, mas depois não mais direi as páginas, apenas a numeração, tá bom? Para a gente se acostumar a manuseá-lo pela numeração. Número 184, que está na página 58, tá bom? Vai ter aqui nos slides, tá bom? Mais ou menos o que a gente vai falar. Eu tive um problema com os slides, com o computador, perdi alguns dos slides, mas isso não atrapalha em nada no encontro de hoje. Então hoje nós vamos começar a primeira parte do catecismo, que é a profissão de fé católica, né? A profissão de fé cristã, que nós temos o costume de chamar o nosso credo, né? Mas que nós iremos um pouco falar por alto, já comentamos semana passada, e agora vamos começar a tratar mais de forma mais detalhada, digamos assim. Então o nosso tema é os símbolos da fé. Lembra que no encontro passado, quando eu falava que o nosso credo, ele também é chamado de símbolo, né? Que o símbolo é uma palavra grega, né? Símbolo, sim, que é a dimensão de unir, né? E bolos é partes, unir as partes, né? Quando ia se fazer um contrato, as pessoas quebravam, né? Um pedaço de pau, alguma coisa assim, e do modo que quebrava, cada um levava uma parte, e quando queriam mostrar ou comprovar que eles tinham alguma coisa, um acordo, um contrato entre eles, o modo de usar era juntar os dois pedaços de pau, né? E via que se unia, digamos assim, com perfeição, para dizer que de fato havia um contrato entre eles. Muitas pessoas usam hoje, às vezes como uma forma de recordação, fotos, né? Você pega uma foto, você corta ela no meio, né? Ou um pedaço, de forma assim dando voltas, e depois, com uma forma de unir, um fica com uma parte, um fica com outra, e depois junta, né? Como fosse uma forma de mostrar, né, que um dia eles se separaram, mas que se reuniriam novamente, né? Então, os símbolos da fé, né? Como eu comentava no encontro passado, não existiu logo um símbolo definitivo e nunca mais houve outro. Ao longo da história da Igreja, foram sendo criados, foram sendo propostos vários credos, né? O credo é esse que a gente fala na missa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é esse que nós vamos estudar a partir de hoje. Mas existiram vários. Logo nos primeiros séculos, vários santos tentavam criar uma fórmula de fé para que os cristãos, na hora, pudessem ter uma ideia de como se basear, né? Assim, qual é realmente a minha fé? Se eu pudesse sintetizar, simplificar em poucas palavras, qual é o conteúdo essencial que eu, como cristão católico, devo acreditar. Então, sempre se buscou, desde o início da Igreja, isso é interessante, criar uma fórmula, um texto que pudesse mostrar da forma mais resumida possível quais são os principais elementos da nossa fé cristã. Então, aqui diz assim: quem diz creio, né, porque o credo começa como? Né, como está aí na página. Vocês olhem aí a página 58, né, o número 184. Quem não estiver com o catecismo, né, quiser ficar perto de quem esteja, aqui nessa página, ele já apresenta dois credos, ou dois símbolos, que é o símbolo dos apóstolos, que está à esquerda, e o símbolo à direita, vamos ler juntos qual é o nome? Símbolo
Niceno-Constantinopolitano. Padre, que nome é esse, né? Por que é que o nome tão esquisito, né? A gente vai entender por quê. Os dois credos que nós hoje mais conhecemos e que nós rezamos, professamos ele nas missas, são esses dois credos. Que um é chamado símbolo dos apóstolos, que esse que a gente professa nos domingos normalmente ou nas festas. E tem um credo, um símbolo, que é o Niceno-Constantinopolitano. Por que esse nome, padre? Porque eles foram definidos, criados em dois concílios. O concílio de Nicéia, por isso que Niceno, e um concílio de Constantinopla, que foi na cidade de Constantinopla, por isso que é Niceno-Constantinopolitano. Mas não se preocupe com esses nomes estranhos, que a gente vai entender com mais calma por quê. Então, o primeiro credo é esse. Vamos professar juntos, que é o que a gente professa nas missas, né? É o que está do lado esquerdo. Ele começa na página 58 do lado esquerdo, aí passa para a página 59, ainda do lado esquerdo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Você vê que o texto ele tem uma divisóriazinha, né? Às vezes termina uma parte, dá um espaçozinho para começar outra. A gente vai entender. Ao lado do credo, esse que é o mais menor, ao lado direito tem um outro credo, que a gente reza em algumas solenidades da igreja, algumas poucas vezes no ano, né? Que a gente normalmente nem sabe tanto de cor, né? Mas depois é bom a gente se acostumar a aprender. Enquanto da esquerda fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o do lado direito vai falar, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Né? Percebe que aqui ele já começa a acrescentar outros elementos, né? Outras coisas. Enquanto da esquerda diz apenas, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o da direita vai falar, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Vê como já é bem mais extenso, né, a parte que fala de Jesus Cristo. Né? Depois na parte, né, do lado direito, na página 59, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e tal, ele já vai mudar e dizer, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Na parte da ressurreição, enquanto o outro fala, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, aqui ele faz praticamente, na verdade, a mesma coisa, mas ele acrescenta, conforme as Escrituras. Né? Na parte do Espírito Santo, né? Aqui diz apenas, creio no Espírito Santo. Já o outro mais completo vai dizer, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Né? Já acrescenta bem mais coisas também. Creio na Santa Igreja Católica, diz um, o outro vai dizer, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Certo? Então, o nosso curso, assim como o catecismo também, a gente vai se guiar pelo credo, que é esse da esquerda, mas claro, sempre também explicando e acrescentando esses outros elementos que o outro credo fala e explicando o porquê dele, tá certo?
Então vamos aqui para a apresentação, né? Aqui são os textos do próprio catecismo, tá bom? Ali em cima sempre vai estar, né, esses slides, eu estou terminando de fazer o grupo do WhatsApp, sempre eu vou ficar enviando esses arquivos para vocês, tá bom? Para que se vocês quiserem olhar no celular ou no computador depois, vocês podem rever direitinho. E sempre vou colocar, né, ó, símbolos da fé. Aí tem ali CAT, né, que é catecismo, número 185 a 187, ou seja, isso que a gente vai falar agora está no catecismo, do número 185 ao 187 dessa página. E no COM, que é de compêndio, da página 33, ou melhor, do número, né, não a página, do número 33 ao número 35. Então ali diz: quem diz creio, diz dou a minha adesão àquilo que nós cremos. Os símbolos da fé, também chamados profissão de fé ou credo, são fórmulas articuladas com as quais a Igreja, desde suas origens, tem expressado sinteticamente a própria fé e a tem transmitido com uma linguagem comum e normativa para todos os fiéis. Ou seja, quando eu digo creio, eu estou dizendo a minha adesão que nós cremos. Por quê? Olha como é interessante isso. Na missa, por exemplo, quando a gente vai dizer, professar o credo, a gente não diz cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Não, cada um fala creio. Porque você não pode crer pelo outro, né? É igual na hora das renúncias do batismo, né? Renuncias a Satanás e a todas as suas obras. Vez por outro algum padrinho diz assim, renunciamos. Não, renuncio. Porque você só pode renunciar por você. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos não, creio, né? Agora, todos juntos dizendo creio, esse creio se torna um cremos, né? Ou seja, esse crer individual particular da minha fé, ele é vivido dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Por que isso, padre, é tão importante? Porque hoje a gente vê muito se falar assim, eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja, basta cada um seguir a Deus no seu coração, né? Ou seja, cada um basta ter a sua fé do jeito que achar que deve ser e está certo. Não, isso está errado. A nossa fé diz que nós cremos dentro de uma igreja, porque o Senhor, Ele edificou e criou uma igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então nós professamos a nossa fé, não cada um dizendo o que crê por própria conta, mas eu professo a fé da igreja, que é o próprio Cristo presente no mundo. Então quando eu digo creio, eu estou aderindo, estou me unindo a esse nós cremos da igreja. Aqui tem um texto, tá bom? Aí pode parecer um pouco pequeno, mas quem quiser olhar no próprio catecismo, está no número 186, na letra pequena, tá bom? Tem a letra maior e tem uma letrinha pequena que diz: esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Essas palavras são de São Cirilo de Jerusalém, tá certo? Que é um dos santos que irão nos ajudar e irá criar um texto. O credo que nós temos hoje é praticamente um texto de São Cirilo de Jerusalém, acrescentado e aperfeiçoado, mas esse santo, que é dos primeiros séculos, né, foi um dos santos que tentaram elaborar um credo. Olha como São Cirilo chama o credo, este resumo da fé, né? Tem quando a gente está na escola, né, que tem um livro, aí o professor, olha, faça um resumo desse livro, né? Faça uma síntese desse texto. Aí você pega um texto, um livro de 200 páginas e tem que fazer um resumo em 10 páginas, né?
não está todo o conteúdo naquele resumo, mas está, quem vai fazer uma síntese, um resumo, tem que buscar a essência do que aquele texto está falando, porque senão fica um resumo fraco, mal feito. Tem que buscar a essência para que a pessoa, ao ler aquele resumo, possa ter uma ideia geral do que é a ideia central, a essência daquele texto, né? Então essa é uma frase, e eu estou colocando essas frases que o próprio catecismo traz para mostrar o seguinte, que a nossa fé é uma fé de 2000 anos de história, né? Não foi agora alguém ali que, né, com todo respeito, né, a questão das outras religiões cristãs, mas a nossa fé cristã católica, ela não foi criada, elaborada por alguém que, eu vou fazer a minha igreja aqui e vou colocar as coisas do jeito que eu acho que deve ser. Não. A nossa fé vem dos apóstolos. E por isso que o credo que nós professamos na missa é esse credo que é o menor, porque ele é o credo dos apóstolos. Esse credo, essa fé, vem da fé dos apóstolos. Nós estamos em comunhão com Cristo e os 12 apóstolos, ou seja, com a verdadeira igreja de Cristo fundada sobre o Senhor e o alicerce dos 12 apóstolos. Depois ele diz, né, a primeira profissão de fé, isso está no número 189. Eu sempre ficar dizendo o número para vocês ficarem olhando também no próprio catecismo, para que vocês possam ir se habituando, tá bom? Às vezes pode parecer um pouco cansativo no início, mas é bom para que vocês depois se habituem, né? E já possam ir olhando, às vezes até se quiser ir marcando alguma coisa, ou deixar marcado para quando chegar em casa, ao longo da semana, né? Na página, é a página 61, tá certo? No catecismo, tá certo? O número é o 189, nessa numeração de lado, e a página é a página 61, certo? A gente vai se acostumando porque o catecismo a gente não fala pela página, mas pelo número. No começo eu vou ficar dizendo, né, nos primeiros encontros, a página para ajudar. Então, lá ele diz, número 189, está aqui também no slide. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. Quando é que a criança não faz, né? Mas os pais e os padrinhos fazem, né, pela criança em nome da igreja, né? A primeira profissão de fé, que é sem falar profissão de fé, ou símbolo, vocês sabem que é o credo, é o crer em Deus Pai Todo-Poderoso. É feita por ocasião do batismo, né? O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal. Aqui a gente vai entender uma coisa muito interessante, que o símbolo, o credo, ele é antes de tudo um ato batismal. Ele tem a sua origem, a sua razão no batismo, né? Uma vez que o batismo é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a gente quando vai batizar, qual é a fórmula do batismo? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, né? Fulano de tal, eu te batizo em nome da Trindade. As verdades de fé professadas por ocasião, se o batismo é dado, olha que interessante essa relação do batismo com o credo. Se o batismo ele é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então as verdades da fé professadas no batismo estão articuladas, segundo sua referência, às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Se o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o credo ele também está desenvolvido em torno das 3 pessoas da Santíssima Trindade também. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu coloquei aqui no slide de forma assim mais visualmente mais fácil de entender, que diz assim: o símbolo, pois, se divide em 3 partes que chamamos de artículos, tá bom? A gente vai se acostumando com essas palavras, nesse modo do credo. O credo ele está dividido em 3 partes. Quais são as 3 partes? Vamos ler juntos aqui no slide. Tem no catecismo, mas está em forma de texto corrido. Eu coloquei assim porque visualmente ajuda a gente a entender melhor. Primeiro é o Pai, a primeira pessoa divina e da obra da criação. Então, do que é que a primeira parte fala? Do Pai, como a primeira pessoa divina, e da obra da criação. Quando no credo for falar de Deus Pai,
vai ser a parte do credo onde vai também falar da criação. Voltemos uma página, lá no credo de novo, né? Cadê? Na página 58, aqui, ó. Quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o que é que tem a mais junto? Criador do céu e da terra. Então, quando a gente for estudar a parte de Deus Pai, vai estar junto também a parte de Deus como Criador, a obra da criação. O segundo, né, que tem ali, o que é que diz? Fala do Filho, vamos ler juntos? A segunda pessoa divina e do mistério da redenção. Então, quando na parte do credo for falar de Jesus Cristo, vai falar da obra da redenção. Por isso que tem, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, aí vai começar a dizer, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, né? Que são a obra do Senhor, a sua morte e ressurreição pela nossa salvação. E a terceira, deixa eu olhar aqui na página 59, ele vai dizer, creio no Espírito Santo. Aí o que é que diz no do lado direito? Senhor que dá a vida, que com o Pai e o Filho é adorado. E depois do Espírito Santo, ele vai falar das outras realidades, né? Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, tudo aquilo que também só acontece e se realiza por obra e ação do Espírito Santo de Deus, né? A remissão dos pecados, né, é obra, claro, sempre é obra de Deus por completo, mas, digamos assim, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Quando o padre vai consagrar, né, o corpo e o sangue de Cristo na missa, antes da consagração ele diz, né, que Deus Pai envie o seu Espírito Santo sobre essas oferendas a fim de que se transformem no corpo e sangue de Cristo. É o Espírito Santo que vem sobre as oferendas e realiza o milagre da Eucaristia. Quando na hora da confissão você vai receber a absolvição, o padre diz, né, a fórmula da absolvição: Deus Pai de misericórdia, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho enviou, né, o Espírito Santo. Sempre diz, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Aí te conceda pelo ministério da igreja perdão e a paz. E a fórmula final principal é: e eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sempre menciona que pela morte e ressurreição enviou o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Ou seja, o Espírito Santo é Deus que age e trabalha na santificação da nossa alma. Está dando para entender até aqui? Tá bom? Quem está aí assistindo, né, pelo YouTube, pode também, se quiser, nos comentários, né, no chat, escrever alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode também ir comentando para a gente. Os meninos aqui me falam e a gente vai colocando também. Tá certo? Depois, deixa eu passar aqui, nós vamos entender o que eu estava falando, né? Está vendo que o credo aqui nessa imagem, ele está numerado em 12 pontos. Tá certo? Por que é que está numerado em 12 pontos? A gente vai entender agora. Isso está no catecismo também, pelos números 191. Mas na última oração. Mas eu vou ler aqui como está aqui. Segundo a antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo. Ou seja, primeiro eu falei que o credo ele se divide em 3 partes, não foi isso? Mas ele também pode ser conhecido em 12 artigos, ao invés de 3. Em vez de eu ver em relação Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma antiga tradição que vê o credo em 12 partes. Por quê? A gente vai entender agora.
simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica, né? Isso já afirmava, né, Santo Ambrósio, tá certo? Santo Ambrósio é um santo do quarto século, dando ali 390 e pouco, até o ano 400 e alguma coisa, que eles já falavam do credo e da importância do credo, do símbolo da fé, de a gente ter uma fé que nos ajude. E há uma tradição antiga que diz que esse credo ele foi elaborado pelos 12 apóstolos, aonde cada um, como se cada um, né, digamos assim, dissesse uma parte, né, definisse uma parte. E já dos primeiros apóstolos, dos primeiros bispos, como São Policarpo de Esmirna e outros, né, já existe esse costume, tá certo? De fazer dessa forma, tá bom? Então, já existe esse costume, né, essa tradição de que o credo vem dos 12 apóstolos, né? E já, de fato, os primeiros santos, nos primeiros séculos da igreja, já falavam dessa profissão de fé, embora não tivesse ainda tão definida, né? Já em Santo Ambrósio e Santo Agostinho, já haviam sido definidas no concílio de Nicéia e de Constantinopla. Então, ele distribuído em 12 partes, né? Cada número desses seria, digamos, atribuído a um dos apóstolos, de modo para dizer que vem deles, né? Crer em Deus Pai, o outro em Jesus Cristo, o terceiro que foi concebido, que é o mesmo credo, digamos assim, que nós falamos, nós professamos na Santa Missa. Tá bom? As profissões, né? Isso está no número, deixa eu ver aqui, eu não coloquei aí, mas está no número 192. Só que tem várias citações que tornam o texto um pouco mais bom visível, eu coloquei aqui de forma mais resumida. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos. Como eu falei, existem vários credos, foram elaborados muitos credos. Em resposta às necessidades das diversas épocas, desde os símbolos das diversas igrejas apostólicas, ou seja, aquelas igrejas aonde os apóstolos passaram, né? A igreja de Jerusalém, onde estava São Tiago, a igreja de Éfeso, onde estava São João Evangelista, a igreja de Roma. Por que é a sede da igreja é em Roma? Vocês sabem? Por que é que o Papa mora em Roma? Vocês sabem? Né? Quem está nos assistindo aí também sabe, né? Porque Roma foi a sede da igreja de Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, foi o primeiro bispo de Roma. De Jerusalém ele foi para Antioquia, ou Antioquia, e de Antioquia ele foi para Roma. E Pedro viveu ali, foi o primeiro bispo de Roma. Por isso que quando se vai eleger o Papa, na verdade se está elegendo o novo bispo de Roma, que automaticamente é o Papa da igreja. Por que que o Papa é o bispo de Roma? Porque é a sede do apóstolo Pedro. E ali estão até hoje os seus restos mortais, os seus ossos, o seu sepulcro. Ali onde é a Basílica de São Pedro, que a gente vê na televisão, era um antigo cemitério romano. E ali foi onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e sepultado. E a Basílica de São Pedro está construída em cima do túmulo de São Pedro. Em referência também àquela simbologia bíblica, quando Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, que é pedra, né? Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Então, simbolicamente, quem um dia for a Roma e ver, ou em algum documentário na internet, né? A Basílica, o altar onde o Papa celebra, está exatamente por cima do sepulcro de São Pedro. Né? Quando você entra na parte dos túmulos, tem de vários papas. Aí você chega lá embaixo, é muito bonito, você vê assim, sepulcro do santo apóstolo Pedro. São Pedro esteve ali, né? E ali morreu. Então, era o símbolo das sedes apostólicas, das igrejas apostólicas, ou seja, de onde os apóstolos foram bispos, né? Apóstolos naquele lugar. Também as profissões de fé de vários concílios, como a gente vê, né? Esse credo maior é o credo niceno-constantinopolitano. Por quê?
porque ele foi definido em 2 concílios, que é uma reunião que o Papa faz com os bispos do mundo inteiro para tratar das questões da fé. E nesse credo de Nicéia, nesse concílio de Nicéia de Constantinopla, foram definidos esse credo mais extenso que nós vemos aí. O de alguns papas também, né, criaram algum credo. E o credo, por exemplo, o credo do povo de Deus, que é já do Papa Paulo VI, agora do ano 1968, né? Mas todos estão em perfeita comunhão. É apenas um modo de falar, que às vezes modifica um pouco, para atender alguma necessidade, digamos assim, daquela época, né? Então, de modo resumido, né, entre vários símbolos da fé que existiram e que existem, 2 são principais para nós, e são aqueles símbolo dos apóstolos, que é esse credo que a gente professa nos domingos normalmente, e símbolo niceno-constantinopolitano, né? Então, lá em cima, essa fé dos primeiros anos, digamos assim, da nossa fé católica, da 300 né, a partir da ressurreição de Cristo. Ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente.